eu quero trazer um outro assunto agora. Vamos desembarcar novamente aqui no Brasil e falar de Nízia Trindade, a agora ex-ministra da Saúde, que reclamou bastante da maneira como a imprensa falou sobre ela nos últimos dias. O que ela falou, o que vocês chamam de processo de fritura. E aí a gente lembra, né, Zé Maria Trindade, que esse processo de fritura, ele é de dentro para fora, né? Ele chega na imprensa depois de começar a acontecer ali, nos corredores do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada e, enfim, em todos os cantos pelos quais passam o presidente da República, seus auxiliares e outros ministros do governo. Como é que você avalia essa história toda em torno da ministra Nízia Trindade, Zé? Nenhum jornalista ou veículo de comunicação demite ministro. Quem demite ministro é o presidente. E as paredes falam e sussurram sempre que algum ministro entra nessa mira. E vão ampliar. Estão reclamando aqui na esplanada dos ministérios de que uma super frigideira está em andamento. E aí existem consequências, né? Eu conversei com pelo menos 3 ministros que sentem esta insegurança. Eles reforçam, não tem nada a ver, eu estou muito bem com o presidente. Olha só, tem agenda com ele aqui, fui não sei aonde com ele, não sei o quê e tal, tentando se firmar. E quando o ministro começa a fazer isso e falar no palácio, não, eu vou ficar, eu sou o fico, né? É porque há insegurança. Então, isso criou, esse processo da Nízia, criou uma super frigideira virtual aqui em Brasília. Então, vários ministros estão nessa lista, né, de possíveis demissíveis nos próximos dias. E as consequências? Já me disseram aqui que há ministros executando tudo que tem direito, assinando tudo, porque na semana que vem pode não ter como assinar nada e não mandar nada para lugar nenhum e tirando da gaveta aqueles processos, o dinheiro de não sei de onde, mas executando tudo, a toque de caixas, né? Porque há essa insegurança. Além disso, conversando muito com deputados, senadores e perguntando, e aí, qual é o clima? Quer dizer, um governo não pode entrar nesta instabilidade. E é isto que está acontecendo, uma instabilidade. Não é só da ministra Nízia, mas ela foi fritada por mais tempo. Veja bem, como mudar o perfil? Deram a ela uma responsabilidade muito grande. Ela é mestre em ciências políticas. Ela sabe muito bem como funciona a política. Ela foi demitida minutos depois de estar ao lado do presidente Lula no Palácio, na solenidade de lançamento de um programa importante de produção de vacinas contra a dengue. Depois vem aqui, vamos ali. E ela já sabia o que era, né? E já tinha um ministro pronto. E não foi a imprensa que fez essa troca. Mas o que eu queria chamar a atenção é pela instabilidade que está acontecendo neste momento em outras pastas aqui na esplanada, e isto atrapalha a gestão ainda mais. Muito interessante esse seu ponto de vista, Zé, e essa sua apuração, na verdade, essa análise que você traz. E aí, por que eu estava jogando agora há pouco, né, a impressão que eu tenho de que muitos desses ministros ou ministras que entraram de maneira técnica no governo acreditando nesse projeto acabaram saindo decepcionadas. Eu estava ouvindo uma entrevista que foi concedida pela ex-ministra Ana Moser, do esporte, que à época comemorou muito a chegada dela. Inclusive o setor também comemorou, porque era alguém que entendia de esporte, que já conduzia projetos nesse setor e que de fato era uma pessoa admirada nesse meio. Ela foi a que menos durou ali nos ministérios. E numa entrevista ela falou, eu acredito que eu não imaginei ou eu não olhei para todas as pontas dessa história ao aceitar esse convite. Porque ela falou que ela foi questionada, mas quem que está te garantindo? Ela falou, ninguém me garante na política. O que me garante é a minha história, é o que eu já fiz. E aí as pessoas alertaram para ela, então cuidado, porque provavelmente a sua história não te segure, porque o que garante é o fisiologismo, é o movimento político, é aquela influência. A impressão que dá é que a mesma coisa acontece agora com a ministra Nízia Trindade, uma pessoa técnica, bem avaliada, inclusive pelos seus pares ali, mas que politicamente entrou na fritura. Como é que você avalia em segredo? Fora o fato de que 3 ministras mulheres já substituídas. Turismo saiu lá atrás. Ana Moser Esporte, também substituída por um homem. E agora a Nízia Trindade será substituída, tudo indica, por Alexandre Padilha. Aquela lista que contemplava o maior número de mulheres em cargos de ministério está se esvaindo. Mas uma narrativa que está caindo, Evandro. E o pessoal está se tocando, né? Quando você vê pesquisas, inclusive na Bahia, estão colocando o presidente com uma desaprovação maior que a aprovação. Bahia,
o estado que fez o presidente ganhar 3 milhões de votos de diferença contra o adversário Bolsonaro na última eleição. Isso chama atenção. Aí você vê, peraí, Nícia Trindade estava como ministra da Saúde, e qual é a conquista, qual é o louro, qual é a coisa que pode mostrar como, na sua gestão, como um carimbo dizendo, eu fiz isso. Aumentou a fila para o SUS, sei lá quanto, por 26%. Aí você tem mais de 1 milhão de pessoas na lista de espera do SUS. Isso é grave. E esse seria um motivo para demitir, não a ministra, qualquer um. O que chama atenção é cadê o grupo do feminismo dizendo, pô, mais uma mulher saindo e entra um homem. E vai ser Alexandre Padilha com 90% de chance. Mas ninguém fala nada. Então, um governo que defendia a igualdade entre homem e mulher não está provocando uma igualdade nesse sentido. Espero que o resultado seja maior. E tem um monte de ministério que não está dando nada de resultado. Então, aí você junta falta de resultado com necessidade de aliança. Quando a popularidade cai, necessitamos gente que possa aprovar pautas que sejam necessárias. E aí volta, ou emenda ou cargo, ou as duas. Ô Fábio Piperno, ali numa conversa, né, com os jornalistas, a ministra disse que a conversa dela com o presidente da República foi, olha, ele mencionou para ela que precisaria mudar o perfil de gestão no Ministério da Saúde, porque é a pasta que tem mais dinheiro, né, que domina o maior orçamento hoje aqui da República. E aí eu quero saber de você se você entende que o presidente errou na maneira como conduziu, embora tenha dito para ela, é uma mudança de perfil e etc., mas a maneira toda como esse processo foi conduzido, ele foi correto? O que você acha? Eu disse ontem que eu não gosto desse processo de fritura prolongada. Isso não se faz. Então a ministra ficou exposta muito tempo. Exatamente, foi disso que ela reclamou. E ela tem que reclamar disso com toda a razão. A pasta dela cometeu alguns erros importantes, da mesma forma que também encaminhou soluções muito, muito relevantes. E aí, a demissão dela também sugere argumentos para uma série de narrativas muito equivocadas e, por vezes, muito mal intencionadas. Então, uma delas que eu li hoje, manchete em vários portais. Demissão da ministra diminui mais a participação de mulheres. Aí eu fico pensando, mas ela saiu, é verdade, uma mulher a menos. Será que se amanhã ou na semana que vem, quando houver a nomeação da Gleisi Hoffmann, essa mesma turma vai escrever, bom, agora volta a aumentar a participação de mulheres? Ou a Gleisi será que virou homem de uma hora para outra? Em relação, por exemplo, às entregas, então, alguns erros foram cometidos sim, mas ontem, inclusive, o presidente, ao lado dela, estava numa cerimônia em que se anunciou, né, que em 2026 o Brasil terá uma nova vacina, só o Brasil terá esse tipo de vacina para dengue. Sim, desenvolvida pelo Butantan. Exatamente, desenvolvida pelo Estado brasileiro. O SUS, por exemplo, é um dos maiores programas, um dos maiores sistemas do mundo. Ele é insuficiente, mas ele é cada vez mais prestativo, sim. Ele oferece cada vez mais serviços, são mais de 400 milhões de consultas por ano. É um sistema gigantesco. Estava muito sucateado, há problemas a corrigir, há uma fila de cirurgias que é grande, mas elas são mais de 15 milhões por ano. Aumentou o número de cirurgias feitas significativamente também. O serviço ele vai aumentar sempre. Por quê? Porque é um serviço que vai sendo cada vez mais universalizado. Então, ele vai chegando em regiões do país onde ele não se encontrava. Então, isso naturalmente vai provocar um aumento dessa fila, porque mais gente vai passar a ter acesso, como também vai aumentar o número de consultas, né? Então, esse é um serviço muito relevante e uma boa entrega nela. Que foi, secretário? Não consigo entender essa conta. Ou seja, como o SUS está chegando a mais lugares, por isso que aumenta a fila. As pessoas não tinham necessidade de fila porque o SUS não estava? Não, não é isso. É que, como o SUS tinha sido muito sucateado, então, por exemplo, em várias regiões do país ele não chegava. Então não tinha fila.
Como não vai ter fila? A pessoa precisa, pode não ter fila nessa cidade, mas teria fila. Essa gente morre, isso, então? Não é. Muita gente estava morrendo, aí que tá o negócio. Então, como o serviço não chegava, você nem tinha como contabilizar isso. Agora o serviço chega. Então agora o sujeito fala, opa, então eu preciso de uma cirurgia. É tão bom que o presidente se trata no setor privado, né? Não, todos, mas o fato é o seguinte, o SUS ele está aumentando a cobertura, os dados estão aí, isso é fácil ver. Ele vai aumentando a cobertura dele de uma forma jamais vista no país. Isso é relevante. Ô Alangani, esse processo de fritura da ministra Nízia Trindade começou exatamente por causa dos movimentos que vieram também por parte do Congresso. O presidente da Câmara e outros parlamentares, líderes de bancada, chegaram a enviar recados ao Palácio do Planalto, dizendo que eles tinham muita dificuldade de conversar com a ministra e acessar as emendas parlamentares que seriam liberadas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, mexeu no dinheiro, como o Zé Maria Trindade sempre nos diz, mexeu no vespeiro. E eu quero saber se é justamente por isso que a história dela já estava dada. Acho que tem uma combinação aí. Você tem, claro, o interesse do Centrão, né, por mais emendas. O Ministério da Saúde é o ministério mais bilionário em termos de recursos, né, mais de 200 bilhões de reais. E aí é claro que tinha todo esse interesse do Centrão de que essa emenda chegasse lá na ponta, principalmente pela Comissão da Saúde, e essa emenda não estava chegando. Então esse é o primeiro ponto. Agora, a combinação perfeita aí, para a queda dela, Evandro, é que ela não estava entregando, porque se ela fosse uma ministra forte, que estivesse entregando, né, com popularidade, não cairia, mesmo com toda a pressão do Centrão. A gente já viu ministros fortes da saúde no passado, por exemplo, Zé Serra, né, com aquele programa do remédio para HIV gratuito, ele era um ministro forte à época, não caiu, muito pelo contrário. Agora, no caso dela, é lógico que ficou muito mais fácil a sua queda. Agora, o processo de fritura foi muito feio, principalmente para um governo, como o Segré bem destacou aqui, cuja a narrativa durante a campanha era a defesa das mulheres, igualdade de gênero, colocar mais mulheres à frente do ministério. Para uma demissão dessa forma, não condiz com o discurso de campanha.